Glória a Deus, glória, glória, glórias, aleluias. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã que o Senhor preparou para nós. Nós entramos na presença do Senhor em agradecimento por mais uma noite de sono. Agradecemos pelo dom da vida, por este novo amanhecer. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. E nesta manhã, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja consagrando, aleluia, a vida de cada pessoa que vai ouvir esta palavra. Eu consagro a minha vida, minha família, este momento, este dia, Senhor, consagro a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar aqueles que estão enfermos, aqueles que se encontram fracos, desanimados. Que o Senhor possa dar uma injeção de ânimo na vida de cada pessoa que se encontra desanimado. Aqueles que não dormiram bem à noite, que o Senhor possa conceder um dia abençoado, um dia de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Deus do impossível, que não desiste de nós. Obrigado por não desistir de mim, Pai. Glória a Deus. Vamos hoje meditar na palavra do Senhor. Nosso pãozinho diário está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, os versículos são dos 1 ao 5, que fala assim: o carinho de Paulo por Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os mais antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Louvado seja Deus. Então, aqui está essa carta de Paulo para Timóteo. Ali quando Paulo, o idoso apóstolo Paulo, ele estava preso lá em Roma, de que dali ele só ia sair, para a sepultura. E ele não estava ali preso reclamando porque ele estava preso. Ele não estava se maldizendo, não estava desanimado, ele estava feliz, alegre. Por isso que ele disse: combati o bom combate, guardei, venci a carreira e guardei a fé. Porque ele estava ali preso, mas ele fez muitos discípulos. E um deles foi Timóteo. Ele escreveu essa carta a Timóteo, agradecendo a ele, elogiando, feliz, porque Timóteo era discípulo dele. Foi ele que ajudou Timóteo virar, a ser o discípulo que ele era, servindo Jesus, trazido ali desde sua avó e mãe, a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Eunice herdou a fé da mãe Lóide. Timóteo herdou das duas, porque a avó também ajudou a sua mãe a falar de Jesus para o seu pequenino Timóteo. Olha a importância de nós, como mãe, como avós, ministrar, pregar a palavra, ensinar a criança no caminho que deve andar. O livro de
provérbio fala assim: ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque depois que ele crescer, ele não se desviará. Né? Quantos estão desviados, mas a palavra foi pregada? E quem fez isso não tem remorso, né? Como eu, graças a Deus. Para a glória de Deus, eu não tenho remorso nenhum de hoje ver os meus filhos, né? Fora da direção, fora do caminho. Embora eles tenham fé em Deus, a palavra está ali plantada, eles têm reverência, mas ainda não estão servindo como tem que servir, não estão adorando a Deus como ele deve ser adorado. Mas a palavra foi pregada desde criança, né? Minha filha, quando eu aceitei o meu Jesus como meu único suficiente Salvador, a minha filha estava com 6 anos. Com 7 anos, ela foi batizada com o Espírito Santo. Meu filho tinha 2 aninhos e nunca foi muito de gostar de ir. Esse aí nunca, desde criança, ia mesmo porque não tinha outra opção. Mas ele tem reverência, né? Tem fé em Deus, da forma dele, mas tem. E eu não tenho remorso nenhum de hoje eu dizer assim: eu não ensinei. Graças a Deus eu estou em paz, porque eu ensinei os meus filhos no caminho que devem andar. Aleluia. E você que ainda tem filhos pequenos, ensine o teu filho o caminho do Senhor. Porque a palavra de Deus é uma semente que, quando plantada, ela vai germinando e no momento certo ela nasce, cresce e dá frutos. Aleluia. Eu fui ensinada que Deus é poderoso. Eu desde menina, eu cresci sabendo que existe um Deus que tudo pode e que nos vê aonde nós estiver, Ele nos vê. Eu me lembro quando a minha tia falava do poder de Deus, da sabedoria divina, eu ficava numa curiosidade. E ali uma coisa que que entrou mesmo, enraizou dentro de mim, foi a frase dela dizer: Deus está nos vendo aonde nós estiver. Se nós estiver embaixo da água, embaixo da terra, estiver num ambiente sozinho, Ele está nos vendo. E ali eu me lembro quando eu queria pegar um doce da minha mãe, né? Minha mãe fazia doce de leite, cocada. Eu queria pegar uma cocada escondida, eu pensava: Deus está me vendo. Mãe não está aqui, mas Deus está me vendo. Eu olhava para um lado e para o outro, não via nada, mas eu tinha na minha consciência que Deus estava me vendo e Ele não ia gostar do que viu. Aí às vezes eu desistia de pegar, porque eu sabia que Deus não ia se agradar. Então eu já cresci, né, com aquela raiz implantada dentro de mim e fiquei firme, né, por 6 anos, assim. Eu sempre era católica, sempre ali. De vez em quando ia na missa, mas eu nunca tinha pegado firme. Eu fiquei 6 anos firme mesmo ali, ó, servindo mesmo na Igreja Católica. Mas depois de adulta, né, depois já de mãe de filhos, né, quando meu filho nasceu, aí eu fiquei só 1 ano, né, firme ali indo, mas fui para outra denominação, né, evangélica, e a qual hoje estou, para a glória de Deus, há 22 anos. Para a glória de Deus, esse ano fez 22 anos. Não me arrependo, nunca me arrependi nem um dia de estar nesta caminhada. Aleluia. Tenho uma netinha hoje com 7 anos e sempre que eu posso eu levo na casa do Senhor. Quando vem para minha casa eu ensino a orar, né? Antes de dormir orar, sempre no que eu posso, eu falo de Deus para ela, ensino o caminho que deve andar. Então, a nosso dever, como mãe, como avó, e Timóteo se tornou esse apóstolo de Jesus Cristo, porque ele teve um ensinamento. Aí veio Paulo, né? Ensinou, né? Colocou no discipulado, né? Colocou ali Timóteo, se tornou um dos grandes amigos de Paulo, e Paulo instruiu ele, né?
E ali Paulo estava agradecendo a ele por ele estar firme na presença do Senhor. Aleluia. A influência da mãe e da avó de Timóteo moldou-lhes o caráter desde a sua mais terna infância. Essas duas dedicadas mulheres ensinaram-lhe as sagradas escrituras. Olha aí, nós em nenhum momento fala de pai de Timóteo, né? Então ele foi ensinado ali por duas mulheres. A gente sabe que o papel de um homem é essencial dentro de uma casa, né? De um pai. A referência de um pai é essencial. Mas quando tem uma mulher de Deus que tem temor, tem sabedoria, os filhos crescem no caminho da obediência, o caminho do bem. Eu tenho uma tia, né, que ela é casada com um tio meu, que é irmão do meu pai, mas assim, eu tenho como um exemplo. Ela não é evangélica, mas pense numa mulher que eu me espelho. Ela criou, eu nem não lembro assim quantos filhos ela tem, eu tinha que parar para contar. Eu sei que ela teve muitos filhos do meu tio. Meu tio morreu muito cedo, né? E ela prestou papel de pai e de mãe. E os filhos delas todos hoje são homens e mulheres de bens, né? Nenhum se perdeu. Todos são homens e mulheres do bem. Ela só teve, né, que ela criou mesmo, ela teve do meu tio, ela tem um filho, homem, que hoje é um grande homem, né? Ainda não professa a fé evangélica, mas é um cristão. Ele é muito, assim, um homem de fé. E eu, assim, olha assim, será que se fosse eu ia conseguir educar tanto filho, né? E ela ali com aquela sabedoria, com aquela paciência, né? Eu tiro o chapéu para minha tia Leonita, que Deus continue abençoando a vida dela. Aleluia. Então, o papel de um homem é bom, é referencial, mas quando uma mulher inteligente, sábia, ela consegue sim educar o filho no caminho que deve andar. Eu eduquei meus filhos sozinha, na fé. Fui eu que eduquei meus filhos na fé. Hoje eles não professam, né? Não estão indo para a igreja, mas têm fé, têm reverência, aleluia. Então, quando se trata sobre Deus, Deus dá sabedoria para a pessoa. Deus dá entendimento. E foi o que essas duas mulheres fizeram. E nós não precisamos estar jovem para falar do amor de Deus. Os velhos ainda darão frutos. Olha Paulo aqui, farto de dias, preso, mas estava ali feliz escrevendo cartas para Timóteo, né? A palavra de Deus era a regra por elas vivida e usada, a fim de conservá-los puro e incontaminado das más influências que tão absurdamente o rodeavam, né? Então elas protegiam Timóteo, né, dos absurdos, né, das más conversações, das influências negativas, né? A instrução recebida no lar, aliado pelo poder divino, prepararam Timóteo para ser um grande líder da Igreja de Cristo no período apostólico. Aleluia! Que a sua influência na vida de seus pequeninos seja tão positiva quanto a influência de Lloyd e Eunice na vida de Timóteo. Amém. Louvado seja Deus. Ainda tem uma história aqui também que tem por título: qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? Deus te pergunta hoje, qual é o teu propósito? Né? E aqui nos conta a história, né, de um avô, um idoso, né, Haroldo, que ele disse que se sentia inútil, né, pois era viúvo e aposentados. Seus filhos estavam ocupados com suas famílias e ele passava as tardes observando a sombra na parede,
Haroldo falava à filha: estou velho e vivi plenamente, não tenho mais propósito. Deus pode me levar a qualquer momento. Então, o pensamento, esse é o pensamento das pessoas que já estão idosos, né? Já estou, né? Não tenho mais propósito, não tenho mais nada para fazer nessa vida, não tenho mais forças, às vezes não tenho mais saúde e pensa que tudo acabou, né? Era assim que esse senhor Haroldo pensava, né? Mas certa tarde, numa conversa, o fez mudar de opinião e ele disse: meus vizinhos tinham alguns problemas com os filhos, então orei por ele. Mais tarde compartilhamos o evangelho. Foi assim que percebi que ainda tenho um propósito. Enquanto houver pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, devo falar a elas sobre nosso Salvador. Quando Haroldo reagiu a uma situação comum, compartilhando sua fé, a vida do seu vizinho foi transformada. Então ali, mesmo idoso, né, ele viu que o vizinho dele estava enfrentando muitas dificuldades com os filhos. Ele ali foi orar pelo vizinho dele, compartilhou o evangelho e a vida daquela família foi transformada. Por quê? Porque havia um apóstolo de Jesus Cristo ali, aleluia, mesmo com, né, farto de dias, mas a boca dele estava boa, a voz também, mesmo sentadinho ali na sombra, ele pode fazer as orações dele. Às vezes nós não podemos nem abrir nossa boca, mas em pensamento nós podemos falar com Deus, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Às vezes Deus nos coloca em ambientes que nós não podemos falar, mas em pensamento a gente está ali orando, aleluia, e Deus está ali onde nós estamos. E Ele pode fazer uma obra gloriosa na vida dessa pessoa, na vida dessa família, né? Em quantos lares Deus já me colocou e eu oro e Deus ele faz a obra, aleluia. Às vezes as pessoas estão em apuro, né? Hoje eu estou trabalhando em um lar que teve uma certa vez que a sobrinha dela, né, se ela for ouvir essa mensagem, que ela é ouvinte do Pão Diário, a sobrinha dela estava passando por um momento difícil de saúde, estava hospitalizada, precisando de uma cirurgia, e a cirurgia estava tão complicada, e assim, de sair, né, os médicos ficavam enrolando, e ali um dia eu falei para ela, e ela já estava no desespero, porque a sobrinha precisava fazer aquela cirurgia urgente, que já estava maltratando ela. E eu falei para ela, vamos fazer um propósito, a senhora tem coragem de fazer? Ela não é evangélica não, mas ela topou, porque Deus ele está vendo assim, o que está aqui dentro do nosso coração, o nosso desejo, né, a nossa fé. E eu falei para ela, vamos fazer um pequeno jejum, pelo menos até 10 horas da manhã. Vamos abrir o propósito meia-noite. Nós entregamos às 10 horas da manhã pela vida dela, que Deus vai abrir a porta para ela fazer essa cirurgia, né? Já estava hospitalizada há mais de uma semana. E a mãe lá, né, a irmã dela sofrendo lá no hospital. Eu fiz esse propósito desse desafio de fé. E quando deu o horário, eu falei, vamos orar agora, entregar o propósito. E nós nos ajoelhamos dentro do quarto dela e ali nós oramos. Enquanto eu estava ajoelhada, ela também. Eu falei, pode só concordando com a minha oração. E eu orei o Pai Nosso, fui falando com Deus e pedi a Deus naquele momento que fizesse uma transferência de unção. Que ele conseguisse, a unção dele chegasse lá naquele hospital, na vida daquela moça. Irmãos, para a honra e a glória do Senhor, deu assim cerca de uns 10 minutos. Eu acho que não foi nem 10 minutos. A irmã dela ligou, chorando, agradecendo e falando que
A cirurgia já estava marcada. O médico tinha passado na sala e tinha marcado a cirurgia. Não me lembro se foi para o mesmo dia ou se foi para o dia seguinte. Eu só sei dizer que a cirurgia foi feita imediatamente, para a glória de Deus. Então, olha o poder da oração. Olha o poder da fé. Aleluia! Use a tua fé. Fale com Deus, porque Ele tem poder para fazer muito mais, além daquilo que pedimos, esperamos e pensamos. E quem sabe você fala assim: ah, mas você não tem fé, você não orou e Deus fez na vida da pessoa. Por que não faz na vida do teu filho, da filha? Porque o inimigo é desafiador, viu? Ele gosta de nos desafiar. Mas nós temos que saber que há um tempo para todo propósito. Você tem um propósito, mas tem um tempo para esse propósito ser realizado. Aleluia! Tudo tem um tempo determinado por Deus. Não se desespere, porque ainda não recebeu aquilo que você está esperando. Só continue orando. Aquele senhor, ele achava que não tinha mais serventia aqui na terra, mas ele ali só fez orar, compartilhou o evangelho e a vida daquela família foi transformada. Oh, glória a Deus! O apóstolo Paulo, aleluia, menciona duas mulheres que Deus usou para transformar a vida de outra pessoa, a vida do seu jovem filho na fé, Timóteo. A avó e a mãe de Timóteo, Lloyd e Eunice, tinham fé sincera e a repassaram ao jovem por meio de fatos cotidianos. Em uma casa comum, o jovem aprendeu a ter a fé genuína que moldou o seu crescimento como fiel discípulo de Jesus e, por fim, seu ministério como líder da igreja em Éfeso. Oh, glória a Deus! Olha aí, o pequenino Timóteo se tornou um apóstolo de Jesus Cristo muito abençoado, que também foi ganhar outras almas para Jesus, para o reino do céu, tirou as almas da perdição. Aleluia! E a quem podemos encorajar a crer em Jesus? Quem é que você pode hoje encorajar a crer em Jesus? Por quais oportunidades de compartilhar o evangelho podemos orar hoje? Aleluia! Por quem você pode orar hoje e saber que Deus vai transformar? Vamos orar. Aleluia! Jesus, abre os nossos olhos e mente. Torna-nos sensível aos que precisa conhecer o teu amor. Que nós venhamos ter sensibilidade espiritual por aqueles que precisam conhecer o teu amor, Jesus. Amém. Graças a Deus. E que todos tenham uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor, que tenham propósitos de orar por alguém, de falar de Jesus para alguém. Amém? Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família e toda a tua parentela, no nome de Jesus.